Tudo bem, pessoal? Então vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Aqui são instruções para autoavaliação, aula 9, conforme combinado em nossa live. Então esse estudo ele começa com a autoavaliação na pergunta 1. Explique como a solubilidade de uma substância pode ser afetada pelas variações de pressão e temperatura, tá? No material de vocês ele é bem objetivo. Mas, por exemplo, quando eu aqueço uma solução, automaticamente eu aumento a solubilidade dela, tá? Quando eu aumento essa temperatura, eu aumento o grau de agitação das moléculas e assim eu consigo solubilizar uma quantidade maior de soluto, tá? E como eu disse anteriormente, é importante que pesquisem em outros materiais. Com relação a essa primeira questão, vocês vão ver bastante, tem muito material sobre isso, tá? E aqui a gente começa a estudar um pouco do princípio de Le Chatelier, tá? Quando fala desse equilíbrio dinâmico, né, das reações químicas em geral. Na segunda questão, ele dá a definição, né, pediu para você dar a definição de solução saturada, insaturada, supersaturada. Saturada é quando tem o máximo de soluto presente, né, baseado na sua solubilidade. Insaturada é quando tem menos, quando ele comporta uma maior quantidade, então é uma solução diluída, tem pouco soluto. Supersaturada é quando tem muito soluto além. Aí você aquece, você consegue adicionar mais soluto do que deveria. Solução supersaturada. Tá? Mas eu sei que as dúvidas estão na questão 3 e 4. Né? Então nós vamos fazer agora a questão 3 e 4, ok? Da autoavaliação 9. E o interessante é que nessas questões são questões difíceis? Sim, são, porque envolve interpretação, raciocínio lógico, tá? Algumas pessoas reclamaram bastante, né? Falando que o conteúdo tá difícil, tem muita atividade, mas eu como professor, eu tenho a função de passar a ementa, de passar o conteúdo, estou tentando trazer de uma forma mais leve e tranquila possível, tá? Por isso que ao longo da semana eu vou jogando alguns vídeos, né? Para que eu consiga principalmente quebrar um padrão da educação à distância que tem que estudar apenas no sábado. Isso não admito, não é possível. O curso de graduação presencial, os alunos têm aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e sábado e domingo é para estudar o conteúdo que foi visto no meio de semana. A história de vocês é a mesma, tá? Então não adianta ficar com essa mentalidade que curso à distância só estudo no sábado. Não é essa a realidade. Tem que estudar todos os dias. Por isso que terça-feira eu mando vídeo, hoje, quinta-feira eu mando vídeo. Para quê? Para começar a quebrar esse padrão de vocês. E vocês estão fazendo um curso de exatas, um curso de química, é um curso difícil, né, gente? Afinal de contas, em todo o Brasil existe uma evasão muito grande do curso de Química porque é um curso difícil, tá? Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir. A gente tem uma equipe muito boa, os tutores, os professores são super disponíveis e a gente está trazendo o conteúdo de uma forma que a gente consiga formar profissionais competentes, mas ao mesmo tempo que o peso não é tão grande, a cobrança não é tão grande assim. A gente está fazendo essas atividades, acompanhando, tá? Então vamos lá, eu vou explicar aqui bem passo a passo a questão 3, ok? O diferencial do curso de vocês é que as aulas estão ficando gravadas, né, desse módulo. Então vocês podem repetir quantas vezes forem necessárias, inclusive esse vídeo de instrução, tá? E é essa a sugestão que eu faço. Na questão 3, ele diz o seguinte, ó, ele coloca uma solução aquosa de sacarose. Ele coloca a sacarose e coloca a fórmula que não é nem da glicose nem da sacarose, é um errinho, mas gente, isso é relevante, tá? O que eu coloquei lá na atividade? Façam com a massa da glicose. Pronto. No vídeo eu avisei, se der problema com relação ao resultado da apostila, tudo bem, eu vou fazer um vídeo explicando como que vai ser feito e vocês conferem o resultado. Afinal, essa atividade é para ser postada apenas no domingo que vem. Então, vocês vão poder conferir agora o resultado e colocar a questão correta, tá?
Quem tiver feito com a fórmula da sacarose, tá errado? Não, tá certo, pode fazer, pode postar, vai ter toda a nota 100%. Quem tiver feito com a glicose, tá errado? Não, eu sugeri que fizesse com a glicose. Então, não se preocupem com isso, o importante é o aprendizado, tá? Então, nós vamos começar com a massa molecular da glicose. Vou até escrever aqui, ó, glicose. Tá? Depois eu vou fazer da sacarose, tá? Só para a gente tirar a prova dos 9, ok? E é uma forma de a gente estar estudando juntos, né? Então a massa da glicose, a massa molecular da glicose, nós vamos ter aqui, ó, C6H22O11, ok? Quando eu pego o oxigênio, que é 16, 11 vezes 16, vamos ver aqui na minha calculadora, ó. 11 vezes 16 igual a 176. Mais, abre o parêntese, eu tenho carbono que é 6. 6 vezes 12 igual a... Isso tudo deu um número muito maior do que se deveria, né? Então vamos lá de novo, ó. 6 vezes 12 igual a 72, mais, abre o parêntese, 11 vezes 16, igual a 248, mais 22 hidrogênio, 22 vezes 1, 22, igual a 270. Mas essa é a massa da glicose? Não, meus amigos, não é. Então essa massa que está escrita aqui, ela está errada. Se você for pegar lá na internet, nós vamos ter C6H12O6, ok? Aí a gente vai perceber que a massa correta, então, vai ser... Vamos lá fazer juntos? Então, a massa molecular da glicose vão ser 6 vezes 12, porque eu tenho 6 carbonos, igual a 72, mais hidrogênio, 12, 12 vezes 1, 12, ok? Igual a 84. Mais, abre parênteses, 6 vezes 16, que é o oxigênio, pessoal, igual a 180 gramas por mol. Agora sim está correto. Aí eu posso vir aqui conferir com a internet, ó, jogo lá meu dado e verifico, tá correto? Tá. Então essa aqui é a glicose, mas não é com esse 22, é com esse 12 aqui, ok? E a partir daqui eu posso fazer os cálculos referente a preparo de soluções, essas soluções que nós usamos no laboratório. Então na letra A ele diz o seguinte: qual a concentração molar? Concentração molar, pessoal, também alguns autores chamam com M maiúsculo, é a concentração mais importante na química, tá? Se vocês aprenderem isso, já tá ótimo, viu? Isso aqui é o mais importante. Quando eu falo concentração molar, significa que eu tenho aqui mols por litros. É isso daqui, ó. Isso aqui é a minha base de cálculo que eu vou relacionar. Mols e litros. Uma solução com 1 litro tem quantos mols? Se for uma solução 0,1, eu tenho 0,1 mols. E assim eu faço as minhas contas, tá? Então, esse raciocínio inicial é fundamental. Aí na questão ele diz o seguinte: olha, eu adicionei 15 gramas aí eu falei para mudar o nome, né? Glicose, tá? Eu que pedi para falar o nome. Quem fez sacarose também tá certo. Vocês vão ver que o resultado bate com a sacarose, não bate com a glicose. Então vamos lá, 15 gramas de glicose e ela foi adicionada para preparar 120 ml de solução. Então eu preparei uma solução que tem 120 ml. E agora nós vamos começar a fazer os nossos cálculos, tá? Então, por exemplo, eu vou montar regras de 3. Então, nessa questão, eu vou colocar primeiro mols de um lado, ok? E do outro lado, gramas.
É igual que eu tinha comentado nos outros vídeos, ó, pepino debaixo de pepino, chuchu debaixo de chuchu. Então sempre monta a regra de 3 relacionando dessa forma, fica mais fácil para a gente visualizar, tá? Então nesse caso eu sei que 1 mol baseado na massa molecular, 1 mol de glicose é 180 gramas por mol. Tá? Mas eu vou tirar esse mol e deixar aqui 1 mol igual a 180 gramas. Grama debaixo de grama, mol debaixo de mol. Beleza. Mas eu adicionei quantas gramas? 15 gramas de açúcar. Esses 15 gramas de açúcar que eu adicionei corresponde a quantos mols? X mols. Então, X mols vai ser igual a... Então, se o X está embaixo de mols, a resposta é mols. Então, fazendo as contas, multiplicando cruzado, 1 vezes 15 igual a 180x. Então, vai ser 15 divididos por 180. 15 divididos por 180 igual a 0,0833. 833 o quê? Mols. Tá? Porque está debaixo de mols. Significa que eu adicionei essa quantidade em mols na minha solução, que tem quanto? 120 ml. Mas o padrão que eu analiso é mols por litro, não é mol por 120 ml. Então significa que eu tenho, aí de novo, mols debaixo de mols. E aqui agora eu vou colocar solução. Solução do outro lado, solução em ml, tá? Então tenho mols e solução que é ml. Então significa que essa quantidade de mols, que é correspondente a 15 gramas, 0,0833 mols, ela está presente em uma solução com 120 ml. Mas o meu padrão de concentração é mol por litro. Então, eu tenho que avaliar aqui, ó, por 1000 ml, que é igual a X. Fazendo essa conta aqui, X é igual a... Então, essa quantidade de mols vezes 1000, tá? Divididos por 120, igual a 0,69. E esse 0,69 é mols por litros. Essa é a concentração da minha solução quando eu adiciono 15 gramas de glicose e faço uma solução, ou seja, eu coloco dentro de um balãozinho daquele, como nós vimos, um balãozinho que corresponde a 120 ml. Isso aqui é para glicose, né? E, professor, mas eu fiz da sacarose, tá errada? Então vamos ver aqui, ó. E para sacarose. A sacarose, a fórmula molecular da sacarose é C12H22O11. Tá? Essa é a fórmula dela. Se eu fizer a massa molecular dela, nós vamos ter um valor que é 342,3 gramas. A gente pode fazer as contas depois e conferir. Ó, esses valores aqui, por exemplo, você pode pegar na internet e você pode fazer e verificar. Vai ser quanto? 11 vezes 16, que é o oxigênio, 22 vezes 1, que é o hidrogênio, e 12 vezes 12, que é o carbono. Tá? E agora vamos repetir essas contas só para a gente conferir como que ficaria isso para a sacarose. Vamos fazer a concentração molar, que é mols por litros. Só para a gente conferir, né, e ver como que vai dar isso. Então, automaticamente, ó, eu tenho mol de um lado e gramas do outro. 1 mol agora de sacarose corresponde a 342,3 gramas. Mas eu adicionei apenas 15 gramas desse açúcar. Então, X igual a... Então, vamos fazer as contas. Multiplicando cruzado, ok? Então, vai ser 1 vezes 15 e X vezes 342. Isolo o X e passo esse valor dividindo. Então, vai ser 15 divididos por 342,3, igual a 0,0
0,043. Então, vamos adicionar aqui, ó. 0,043. Vou colocar 8,2 também só para garantir a precisão do número, né? Isso aqui é mols. Tá. Por quê? Mol debaixo de mol. Aí igualzinho ao anterior. Então vamos relacionar de novo. Então mol debaixo de mol. E agora solução que está em ml. Essa quantidade em mols que corresponde a 15 gramas da sacarose que eu adiciono, ela está relativa, ela foi adicionada preparando 120 ml apenas, mas a minha unidade de concentração, ó, é mol por litro, então eu tenho que relacionar não por 120, eu tenho que relacionar por 1000. Em 120 tem 0,043 mols, mas em 1 ml, se eu tivesse 1000 litros, se eu tivesse 1 litro dessa solução, seria quanto? X. X igual a... Aí nós vamos fazer aqui as contas, vezes 1000 e divididos por 120. Igual 0,36 mols por litros, que é o valor que foi obtido lá na atividade de vocês, a resposta, tá? Então, vocês vão fazer e me entregar. Pode ser por glicose ou por sacarose. Dá na mesma, tá? Sem nenhum problema, sem nenhum estresse. Vou virar a página para a gente economizar papel, né? A gente tem que... São muitas árvores que se perdem com isso. Então, agora vamos fazer a letra C. Tá? Eu falei que a letra B não pedia porque é concentração molar, com L no final. É uma concentração que não se usa, está caindo em desuso, é muito raro. Existe? Existe. Mas vamos focar no que é importante, que é concentração molar, mol por litro, e percentagem, que é outra solução também que é muito importante. Então, na questão 3, letra C. Então, eu pedi para vocês fazerem letra A e letra C. Já na letra C, que é percentual em massa, né? Então, para mim fazer o percentual em massa, nós precisamos de relacionar massa do soluto com a massa da solução. Contudo, ele fala para nós, né, segundo o enunciado, que a solução é 120 ml, mas ml é unidade de volume, não é unidade de massa. Então, para mim resolver essa questão, eu preciso o quê? Eu preciso primeiro converter esse valor de volume para massa. Como eu faço isso? Usando a densidade. Eu posso usar tanto a fórmula da densidade, como eu posso fazer uma regra de 3. Então, a regra de 3 ela resolve grande parte das questões, dos exercícios, dos problemas da química. Aliás, não só da química, né? Porque é uma relação proporcional que ajuda muito. Então, nós vamos fazer primeiramente em função da fórmula. Densidade é igual a massa sobre volume. Eu quero saber a massa, então isola a massa. Eu peço o volume e jogo multiplicando a densidade. Então, vai ficar densidade vezes volume. Substituindo, a massa vai ser igual a... Aí nós temos... A massa da solução vai ser a densidade. A densidade foi informada aqui no exercício, que é lá no enunciado, que é 1,047 gramas por ml. Então, eu venho aqui, ó, 1,047 gramas por ml, que é a densidade, vezes volume, 120 ml. Cancelo ml e ml. E a massa, então, da minha solução vai ser igual a... Basta multiplicar. 125,6. O quê? Grama. Sobrou grama aqui em cima. Então, primeiramente, eu tenho que obter o meu valor em gramas, porque eu relaciono o percentual massa soluto, massa solução. Aqui usando a fórmula. Outra resolução... seria eu fazendo uma regra de 3, tá? Também tá certo, eu posso relacionar massa de um lado e volume do outro. Como que eu faço isso? A densidade, ó,
A densidade é 1,047 gramas por ml. Então, 1,047 gramas, ele está para 1 ml. Tudo bem, a minha solução é quanto? 120 ml, ó, volume, ml debaixo de ml, grama debaixo de grama. Então, x vai ser igual a... Aí eu multiplico. X vezes 1 vai dar 1 vezes x igual a 1,047 vezes 120. Ok? X vai ser igual a, multiplicando esses dois valores, nós vamos ter 125,6 gramas. Okay? Então, uma outra forma de fazer usando regra de 3. Tá? Então, as duas estão corretas. Eu vou subir um pouquinho aqui para vocês verem. Certinho? Então, aqui ó, é só para a gente determinar qual que é a massa. Agora que eu sei a massa do soluto e a massa do solvente, fica fácil para mim determinar qual que é a percentagem, tá? Então, a percentagem em massa. Em massa. Então, a percentagem em massa, ela vai ser obtida da seguinte forma, ó. Eu tenho uma relação percentual da massa soluto pela massa da solução. Então, essa é a relação. E nós podemos fazer isso através da fórmula, ok? Então, tem aqui percentual vai ser igual a massa do soluto dividido pela massa da solução. Aqui é uma relação percentual. Ou podemos fazer a famosa regra de 3, que é bem prática, né? Então, nós vamos ter, de um lado, glicose, né? Ou, vou colocar barra sacarose. Porque aqui não importa se você fez glicose ou sacarose, dá na mesma, né? Porque eu quero saber só a massa. A massa molecular é que não entra nesses cálculos. Então, não importa qual a substância. Tá? Nesse caso, tanto faz. Então, de um lado eu tenho glicose, do outro lado eu tenho solução. Aí eu posso relacionar o seguinte, opa, ó, eu adicionei 15 gramas de açúcar e eu obtive quanto? 125,6 gramas de solução. Porque agora eu mudei para massa, porque é uma relação de massa de soluto com massa de solução. Ah, tudo bem, então 15 gramas eu fiz 126 gramas de solução, mas eu quero uma relação percentual, então eu quero saber, e 100 gramas? Eu vou ter quanto de soluto? Aí eu venho aqui, descubra, faça a minha regra de 3, vai ficar 15 vezes 100 divididos por 125,6. Aí agora eu tenho a minha relação, que deu 11,94 gramas de açúcar por 100 gramas de solução. Ou seja, eu tenho uma relação percentual, ok? Isso significa que o meu percentual é 12%, arredondando, que é o valor obtido aí na apostila de vocês, tá? Então, finalizamos a questão 3, tá? Eu fiz a letra A, aqui a letra C, e nós vamos agora partir para a questão 4. Fácil demais, não é, pessoal? Então, na questão 4, ela é bem parecida, só que ela é até um pouco mais fácil, o que vai mudar é a letra C. Então, na questão 4 diz o seguinte: uma solução aquosa de ácido acético, então tem aqui o meu ácido acético, cujo a fórmula molecular é CH3COOH. Professor, por que não colocou O2? Aqui está identificando que é um ácido carboxílico, mas isso é conteúdo para disciplinas futuras, né? Mas quem lembra lá da orgânica sabe muito bem como é que é isso. É porque eu tenho esse radical que finaliza essa cadeia carbônica, né? Que nesse caso só tem 2 carbonos, ele é característico de ácido carboxílico, tá? Que é um grupo funcional bem específico.
Primeiramente, nós começamos com a massa molecular. A massa molecular nós vamos fazer, olha, eu tenho 2 carbonos, então 2 vezes 12, vai dar 24. Tenho 2 oxigênios, 2 vezes 16, 32. Então, 32 do oxigênio mais 4 hidrogênio, 36. 36 mais 24 dos carbonos corresponde a 60 gramas por mol. Okay? Essa é a massa molecular do ácido acético. Agora vamos fazer a letra A. Então, a letra A quer saber a concentração molar. Então, para nós fazermos a concentração molar é o quê? É mols por litros ou mols por 1000 ml. Então, por isso que eu sempre nas minhas contas eu relaciono com 1000 ml, tá? A gente chama de mols por litro. Alguns livros chamam de M maiúsculo. Essa só é a unidade, tá? Então, vocês vão encontrar isso também em alguns livros. Então, para fazer essa conta, simples. Primeiramente, ele disse que adicionou 164,2 gramas de ácido, preparando 800 ml de solução. Então, vamos fazer a regra de 3. Ácido de um lado, solução do outro. Quanto de ácido adicionei? 164,20 gramas. Isso daqui foi para preparar quanto? 800 ml de solução. Mas, gente, a minha unidade, ela compara, não é 800 ml, ela compara com o quê? Com 1000 ml. É uma relação por 1 litro. Então, 1 litro, se fosse preparado não 800 ml, mas 1 litro, quantas gramas de ácido que eu teria adicionado? Aí nós vamos fazer aqui a regra de 3. X é igual a... multiplicando cruzado, né? 174 vezes 1000 dividido por 800. R$ 205,25. Ah, mas qual que é a unidade? Só você procurar aqui, ó, o ácido, grama debaixo de grama, solução ml baixo ml. Então, se o x está aqui embaixo, é gramas de ácido. Então, se eu usei 164 em 800 ml, eu quero saber o padrão, que é 1000. Vai ser quanto? 205 gramas de ácido por 1000 ml. Eu vou até colocar aqui do lado, aqui, ó, 1000 ml, só para fixar essa ideia. Por que a gente faz a relação por 1000? Beleza, então tem essa quantidade em gramas. Ah, mas eu estou relacionando o quê? 1000 ml com mols. Então, a segunda regra de 3, nós vamos relacionar mols com gramas. Pepino debaixo de pepino, mamão debaixo de mamão. Então, nós vamos ter 1 mol do ácido acético corresponde a 60 gramas. Ok? Contudo, eu estou adicionando a 1000 ml 205,25 gramas. E isso corresponde a quantos mols? X. Ok, então vamos subir aqui. X vai ser igual a... Então, multiplicando cruzado, nós vamos ter 205,25 vezes 1 divididos por 60, igual a 3,42, o quê? Mols. Para quanto? 1000 ml, que é 1 litro. Então, essa é a concentração da minha solução em concentração molar. Ok? Então, bate aí com o resultado dado na apostila. Então, essa aqui é a letra A. E vamos fazer agora a letra B. A B não, desculpa, a B, da mesma forma, é molar, não vem ao caso, então vamos fazer a C, conforme eu pedi para vocês lá na atividade. Então, C. Então, naquela letra C, ele pediu o quê? Ele pediu o seguinte, ó, qual que é o volume dessa solução necessário para preparar 100 ml de uma solução 0,5, ok? Então, eu tenho a minha solução inicial,
inicial, né, que é essa que eu preparei inicialmente, que tem essa concentração de 3,42 mols por litro, é uma solução concentrada, tá? Olha a quantidade, uma concentração é maior. A partir dela eu vou propor o quê? Uma solução diluída, tá? Que é a solução final, que é uma solução diluída, que ele pediu para preparar aqui. Qual é a concentração? 0,5 mols por litro. Olha, é bem menos, né? Uma concentração bem menor. Ah, e qual o volume inicial? Quanto que eu tenho que medir, quantos ml que eu tenho que retirar dessa solução para me preparar a solução final? Sendo que a solução final, o volume final dela, o volume da solução que eu quero preparar é 100 ml. Então veja, eu tenho minha solução inicial, que a concentração é 3,42, a solução concentrada. A partir dela eu tenho que retirar um volume para me diluir, adicionar água e diluir. Então esse volume inicial é a minha incógnita, é o que eu quero descobrir, quanto que eu tenho que pegar dela para adicionar. A solução final ela é mais diluída, qual a concentração? 0,5. E quanto de solução final que eu vou preparar? Eu quero preparar 100 ml de uma solução 0,5. Quanto que eu pego da concentrada? Tantos ml. E o restante eu completo com água em um balão volumétrico de 100 ml. Igual nós usamos lá na nossa live para preparar a solução, ok? Então, a partir daqui, eu uso naquela fórmula. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Alguns jogam invertidos, não tem problema nenhum, tá? E aqui a gente joga os dados. Então, a concentração inicial é 3,42 vezes volume inicial. Quanto dela que eu vou medir para adicionar na minha solução? Lembra do ácido? Eu peguei uma quantidade lá no meu experimento, que eu acho que 4,1 ml. Então, é isso aqui que eu vou definir agora. Quantos ml que eu vou adicionar? Concentração final da minha solução final, que eu quero obter, 0,5. E o volume final? Esse volume final é quanto da solução que eu vou preparar afinal. Se eu coloco aqui em ml, a minha resposta de volume inicial é em ml. Se eu coloco aqui em litro, aqui vai ser em litro. Então, não importa, você pode fazer tanto com um quanto com o outro. A apostila ensinou você colocar aqui litros, aí seria 0,1 litro. Tanto faz, gente, não se preocupem com isso, tá? Então, aqui fazendo as minhas contas, volume inicial vai ser igual a 0,5 vezes 100 ml divididos por 3,42. Então, veja que o ml permanece aqui na resposta. Então, já tem minha resposta em ml. Aí eu venho aqui e jogo na minha calculadora. 0,5 vezes 100